Continuando a exposição da aula anterior, cabe então trazer aquilo que fundamenta a nossa forma de pensar, a metodologia que a gente está querendo ver aplicada. E nós queremos aplicar paradigmas. Os paradigmas foram examinados há muito tempo por Kuhn. E o Kuhn afirmava que um paradigma é aquilo que os membros de uma unidade partilham, e inversamente, uma comunidade científica consiste em homens que partilham um paradigma. Isso parece um pouco complicado. O que ele quer dizer é o seguinte: a comunidade científica, para conseguir estabelecer uma verdade, ela primeiro tem que atender uma metodologia única, que está a olhar para uma determinada forma a partir de uma janela científica. O que é uma janela científica? É uma perspectiva. Eu posso olhar para alguma coisa a partir de simples forma de pensar? Não. Essa metodologia, esses paradigmas são fixados, então, a partir de uma determinada forma de pensar. Então, ali está o que se fala de controle epistemológico. O termo é meio desconhecido no mundo jurídico, mas é a forma de pensar. Então, eu preciso de um paradigma, e esse paradigma é a forma de pensar de uma comunidade científica. Então, se eu tenho uma comunidade científica com dois paradigmas, elas não vão trabalhar a partir de uma harmonia. Porque um pensa fundamentando a sua ideia num fato, a outra no outro fato. Vamos voltar para uma situação mais ou menos recente, as vacinas da Covid. Uns diziam, não, mas não vamos vacinar porque isso não vale a pena. E com isso a gente perdeu quase 700 mil pessoas nesse Brasil lá fora. E os outros diziam, não, vamos investir na pesquisa e vamos fazer uma vacina para evitar que as pessoas morram disso. Então são suas formas de olhar. São dois olhares. Um não científico, ideológico, e o outro científico. Mas a ciência diz o quê? Diz não. Nós aplicamos essa vacina em um determinado número de pessoas e fizemos as pesquisas e nós temos a possibilidade de afirmar, por via daquilo que se constatou, que 70% das pessoas que foram vacinadas não se contaminaram. Então nós temos uma situação, um paradigma para estabelecer a nossa forma de pensar uniforme. O que está fora desse contexto não vale. É essa a questão. Então, mas isso não é novo. A ideia aristotélica de ciência é fundamentalmente um processo discursivo que tende a determinar o porquê e a causa. E das quatro causas que conhecemos bem, sobretudo a causa formal ou a essência. De fato, essa é a causa fundamental, porque ao indicar a essência ou natureza da coisa, representa precisamente aquele meio em virtude do qual estabelecemos a necessária conexão de certas propriedades com um sujeito dado. Então isso quer dizer, se eu faço uma pesquisa e verifico, eu posso dizer, olha, esse é o resultado. Em contrapartida, quando se considera a realidade do sujeito pensante ou a realidade sociológica e cultural, os mitos tornam-se produto, ou mesmo ilusões, e as ideias aparecem como instrumentos. Assim, em nível de sujeito, a dialética transcendental de Kant retira da realidade objetiva as ideias da razão. Em nível de sociedade, o sociologismo, o economicismo, o culturalismo rebaixam as ideias a uma subrealidade auxiliar e servil. O marxismo fez isso. Então, nós temos duas situações específicas que nós temos que sempre levar em conta.
O professor afirma uma determinada situação, olha, a questão é essa, mas onde é que está a fundamentação? Será que ele não subiu na cátedra e está pedindo para que a gente acredite no que ele está falando? Ah, não, mas eu tenho uma fundamentação em Kant. Bom, se tu tens a fundamentação em Kant, tu não tem fundamentação nenhuma. Porque o sujeito transcendental de Kant já vai estar superado cientificamente há muito tempo. Ah, não, mas então eu vou trazer agora aqui o positivismo lógico, que é a mesma coisa. Se transferiu para a linguagem, pura e simplesmente, onde é que tu manipula o uso, as palavras, dando o significado que tu queres, no teu quadrado lógico, e põe isso dentro de um esquema lógico, isso, tanto aquilo. Eu gostaria de trazer um exemplo para isso, para dizer que isso no direito tributário é bastante corriqueiro. Esses exemplos foram utilizados naquele curso que a gente fez no ano passado, dizendo o seguinte: houve uma empresa em que importou guindastes, aqueles guindastes que levantam um peso de 100 toneladas, e que, para se locomoverem nos espaços e chegar no lugar onde são utilizados, eles foram postos em cima de uma estrutura que tem uma aparência de caminhão. Chegaram no porto aqui de Rio Grande do Sul, o fiscal pediu um laudo técnico dos técnicos da Receita Federal, e eles disseram: não, esse instrumento aqui, objeto importado, é guindaste. Mas o fiscal disse: não, mas peraí, tem 500 mil reais de imposto para cobrar mais, eu vou dizer que isso aqui é um guindaste, isso aí é um caminhão. Bom, fez a autuação, se entrou em juízo. Entrando sem juízo, a Receita Federal juntou uma fotografia. A magistrada disse: não, mas nós não precisamos fazer perícia, porque isso aqui é um caminhão, é olhar a fotografia. Aí vem e disse: não, peraí, mas tem 2 laudos técnicos que dizem que não é caminhão. Fez-se o laudo técnico. O laudo técnico judicial disse: não é caminhão. E a magistrada disse simplesmente o seguinte: não, mas quem define esse negócio aqui sou eu. Tem uma fotografia que é uma aparência de caminhão, e isso aqui passa a ser caminhão. Resultado de tudo: depois de 30 importações, a empresa não tinha mais lastro econômico para fazer as calções para liberar os equipamentos, teve que parar de importar. Esse tema veio para o tribunal. E o tribunal julgou essa questão por maioria. Então, nos primeiros momentos, não, mas a fotografia posta ali, que é uma aparência externa, articulada por princípios e um sistema que é absolutamente diferente de caminhão. A única coisa que faz aquele equipamento é dar uma mobilidade ao guindaste. E a justiça, num primeiro momento, achou que a simples fotografia era suficiente para alterar a realidade constatada por via da demonstração dos princípios articulantes do sistema que estava imanente no objeto que estava sendo importado. Então, essas 2 formas de linguagem, eu acho que é, ou eu demonstro por via da experiência que é muito importante. E onde é que está isso? Uma é aquela linguagem articulada por via da epistemologia e da lógica, dizendo: não, mas eu estou vendo isso aqui, logicamente é isso. Mas intrinsecamente, bom, isso não interessa. Essencialmente porque nessa situação do positivismo, o que vale é aquilo que se constata por via externa. Eu não posso examinar o objeto, porque eu trabalho unicamente por via do conceito. Então é essa situação que a gente está analisando para dizer: olha, nós estamos em crise. Por quê? Porque todo mundo pensa e cada realidade jurídica passa a ser do tamanho daquele que julga. Sim, mas como é que se faz isso? Voltamos ao paradigma. Se os juízes dizem assim, tem um paradigma tecnicamente demonstrado por via de perícia, realizada tanto judicialmente como administrativamente, é isso que vale. Ah, não, mas eu penso. Não, não pensa.
O juiz não está aí simplesmente para inventar a realidade, ele tem que constatar a realidade. Isso não vale só para juiz. A autoridade fiscal não demonstrar o evento causador da relação tributária, ela está cometendo um erro. Ela está atuando fora daquilo que dos limites em que pode atuar. Porque ela tem a obrigação de demonstrar, mas não simplesmente dizer, olha, eu penso, eu constatei, eu imagino. Ela tem que tomar os elementos dentro do contexto em que os fatos ocorreram e, a partir desta articulação, ela tem que demonstrar. Porque isso não está sendo feito, o direito está em crise. Por que ele está em crise? Essa interpretação constitucional tributária, ela precisa, então, adotar esses parâmetros, essas janelas, essas perspectivas de visão metodológica e que não podem ser feitas a partir de alguém que sem conhece, às vezes nem conhece. Na pesquisa que eu fiz sobre imposto de renda, na minha tese de doutorado, claramente se verifica que os ministros do Supremo não sabem o que é renda. Eles não conhecem o que é renda. Estão lá a julgar processos que implicam em milhões e milhões de valores que devem ser recolhidos aos cofres públicos. É claro que grande parte daquilo que é julgado é renda. Parte-se do princípio, não, renda é um conceito relativo. Será? Será que ele é relativo? Sim, claro que é relativo. Cada um pensa o que é. Mas será que a Constituição teria adotado um pressuposto de incidência que limita o poder de tributar em 3 esferas? O legislador tem que obedecer, o Estado tem que obedecer e a Justiça tem que obedecer. Se o conceito for relativo, o Supremo disse, não, mas isso aqui, a renda pode ser isso, mas isso, essa despesa não precisa, aqui nós estamos numa situação em que nós temos que recolher mais tributo, logo nós não vamos considerar isso como despesa, e por ali vai se exigindo tributos, ou valores confiscados, alegando que cada uma das situações que está em julgamento é lucro. Nós temos diversas situações que nós vamos examinar daqui um pouco, nas outras aulas, no sentido de mostrar que isso não é ficção. Não é ficção porque os dados estão aí. Pensa-se só no PIS e COFINS. Levou-se 20 anos para dizer o que era receita. E em menos de 1 minuto se consegue dizer o que é receita. Vou repetir o que a gente afirmou. Nós estamos vivendo num Estado democrático de direito e republicano de direito. Bom, o que se refere nesse ponto? Se refere ao seguinte: cada pessoa tem que ser tributada a partir da sua capacidade contributiva. Se eu tenho capacidade contributiva, eu posso ser tributado, na proporção de. Agora, quando eu vendo um produto e tem um imposto que incide sobre esse produto, que tem que ser recolhido ao Estado, que é o caso do ICM, ele pode ser tributado? Aquilo é capacidade contributiva do contribuinte? Não. E o Supremo levou 20 anos para dizer que o ICM não pode ser incluído na base de cálculo do PIS e do COFINS. E com isso impôs uma incidência de um tributo absolutamente indevido e confiscatório a toda a nação brasileira. Então, aqui está a crise. E não examinar essa questão econômica, essa questão factual, e se atuar no âmbito conceito, como se afirmou acima.